E foi assim que começamos, confusos, perdidos e sem nenhuma memória sequer. Nos vemos em um lugar cheio de barulho em meio a pessoas que não conhecemos. No meio dessa história, nos confortamos com rostos de expressão gentil, palavras e atos encantadores que nos trazem um ar quase que familiar. E sem nem perceber, acabamos assumindo proteger os sorrisos das únicas pessoas que conhecemos, lutando para quebrar as amarras do ressentimento. Há muito tempo atrás, no meio do deserto de Valência, uma bruxa muito famosa chamada Ízera. A apresentadora não sabe pronunciar o nome, então vamos só chamar de Bruxa Branca. Essa bruxa enganou o aventureiro para usá-lo como a chave de algum dos planos malignos dela de obter poder. E depois de usá-lo e abandoná-lo lá sozinho, ela vai embora e ainda zomba da cara dele. O pior é que ninguém sabe ainda o que ela fez exatamente e porque anos depois o aventureiro acorda sem nenhuma memória na Câmara de Balenos. Coitadinho do aventureiro. Isso realmente aconteceu? Tadinho dele. No início conhecemos o Idan, Lafi, Hoven e Marta. Também conhecemos o mordomo Mills e a princesa Jareth, carinhosamente apelidada por nós de Princesa Charrete. Esses são os primeiros rostos conhecidos que temos. Durante a nossa estadia com um grupo de exploradores, aprendemos sobre o antigo Império Kron e seu rei Bartali III, que em busca da imortalidade caiu nas garras do alquimista imortal, sacrificando vidas do seu próprio povo enquanto era enganado por esse mesmo alquimista, que na verdade só estava tentando invocar a deusa do mal Radum. Logo quando deixamos esse grupo, somos informados pela comandante Feinia sobre um conflito entre Diabretes e o acampamento do oeste. Ouvimos sobre o líder dos Diabretes, o Nariz Vermelho, e nos prontificamos a cuidar do assunto. Com a ajuda do Dr. Uno, conquistamos um grande feito, derrotar o líder dos Diabretes. Feito esse que fica conhecido por toda a cidade de Vélia, levando o chefe da vila, Igor Bartali, a querer saber mais sobre o aventureiro. Contudo, ainda tinha algo perturbando, um espírito maligno, a todo tempo a fim de corroer a sua mente, o espírito negro. Em busca de ajuda, conhecemos o alquimista Alushin e suas duas filhas, Eileen e Clorince. Ele designa Eileen para te ajudar a se livrar da corrupção do espírito negro, o que te faz chegar até Emma Bartali, neta de Igor Bartali, o chefe da vila, que sofre com pesadelos envolvendo espíritos que sofreram nas mãos do rei Kron há muito tempo atrás. Mas os atos de loucura e maldade desse rei ecoam até hoje. Ganhamos mais alguns rostos conhecidos e pessoas para proteger. Para que a gente possa chegar até o final disso, somos levados a conhecer o Grusha, a pessoa que vai nos levar até o líder dos Goblins, Gyat, que tinha muito a ver com o líder dos Diabretes, já que os dois tinham sido visitados pelo mesmo alquimista, Cafras. Ele que ofereceu pedras da ganância, ou melhor dizendo, pedras negras a ambos os líderes. E essa pedra foi o que corrompeu os dois líderes e os deixou extremamente fortes. Agora, descobrimos que Gyat estava usando o corpo de outra pessoa, um ex-comandante da Guarda Real do Rei Kron, chamado Croxus Antônio. Mas ainda precisamos chegar até Gyat para saber mais. Eileen faz uma poção da areia do tempo que nos permite invocar Gyat, que estava escondido na fissura da escuridão. O plano a partir daí é o seguinte: a gente enfraquece ele para que a Emma possa tentar tirar alguma informação do porquê que ele tá usando o corpo do Croxus. E é assim mesmo que acontece. A principal informação que conseguimos é que Gyat estava tendo os mesmos pesadelos de Emma. E para acabar com esses pesadelos, nós precisaríamos destruir o artefato da torre do Castelo Kron. Não dá para fugir de ir até esse castelo. Gyat diz que tentou ele mesmo destruir esse artefato, e por isso ele atacou o castelo. Mas existia uma criatura que não podia morrer vigiando a torre. Então, a hora de Gyat chega, a sua energia acaba e ele retorna ao abismo, de volta à fissura da escuridão. Depois disso, vamos direto ao Castelo Kron. E no meio do caminho encontramos um exilado dos rebeldes de Media, que ocupavam o castelo. Beetle era o nome dele, e com a ajuda dele a gente consegue se infiltrar no castelo. Conversando com ele, a gente descobre que os soldados ali estavam tendo pesadelos com as almas injustiçadas que estavam presas naquele castelo.
Também tinha um poço inativo que havia sido envenenado na época do Império Kron. Ele tinha sido entupido com cadáveres das mulheres e crianças que haviam morrido no ritual desse rei. Já hoje ele foi tampado por pedras. Para que a gente pudesse queimar o livro que conseguimos no ossuário Bartali dentro desse poço, o aventureiro cria um incêndio em uma barraca, o que faz os rebeldes acharem que os fantasmas que botaram fogo e eles correm dali. What the hell? Did some idiot touch the spire door again? Have vengeful souls returned? Run away! Durante a queima do livro, orbes de energia que entendemos ser as almas das pessoas sacrificadas ali se revelam e podemos ouvi-los. Enfim, um descendente do trono chegou até aqui. Eu consigo sentir o pecado correndo em suas veias. Chamávamos desesperadamente. E ainda assim, o único sangue que atendeu ao nosso chamado foi o seu. Um destino cruel, de fato. As crianças estão presas na torre abraçada pelos ventos congelantes. E há um cavaleiro real poderoso guardando a entrada. Como poderíamos deixar essa terra? Uma mãe abandonaria a própria criança? Esse cavaleiro era um membro da guarda real do rei Bartali III. É triste que seu orgulho só perdia para sua lealdade. Uma lealdade tão imensurável que ele, com a ajuda da alquimia, desistiu da sua humanidade e se tornou um monstro para proteger o seu mestre. O seu sacrifício vestiu a sua carne e quando o ritual foi finalizado, ele renasceu como um cavaleiro fantasma e passou a vagar por aqui. Em algum lugar desse castelo, o líder dos alquimistas ainda pode ser encontrado. Se você o encontrá-lo, vai ser capaz de convocar o Cavaleiro Fantasma. Derrote o Cavaleiro e liberte as crianças. Eu só queria poder abraçar o meu filho mais uma vez. Conversando com Beedle, a gente descobre que esse alquimista provavelmente está na tropa do comandante Randall, um dos rebeldes de Media. O problema é que o Beedle fala que eles nunca param em um lugar só. Depois de um tempo procurando, conseguimos achar o alquimista e roubar um mapa dele. Pedimos ajuda ao Beedle para ler esse mapa. Ele reluta em nos ajudar nas buscas, já que há pouco tempo os soldados ali eram seus companheiros. Mas com um empurrãozinho, e quando eu digo empurrãozinho eu quero dizer realmente um empurrãozinho de um penhasco, ele concorda em nos ajudar. Após ler o mapa, vocês encontram uma torre com um vaso de planta morta no topo. E é nesse vaso que está enterrada uma chave de prata. E logo à vista da torre dava para ver um baú ao longe. Chegando nele, entre os objetos lá dentro, um pergaminho negro com palavras que não davam para entender. Pegamos o baú todo e antes que pudéssemos ir para o próximo destino, o espírito negro nos avisa que tem alguém querendo falar com a gente. Olhando para trás, lá está um orbe de energia, uma daquelas almas. Este nos avisa que o Cavaleiro Fantasma era leal apenas ao Bartali III, e ele não vai aparecer se você só recitar o que está escrito no pergaminho. Ainda diz que o artefato da torre que procuramos foi trazido pelo alquimista imortal Khafres, que seduziu o rei com a promessa de vida eterna, mas só desejava invocar a deusa do mal Radun. A invocação dessa deusa foi interrompida, mas o artefato criado usando pedra negra permanece intacto, e as almas e aparições continuam presas aqui, à espera daquele que destruirá as amarras do ressentimento. No fim, ele revela que era Croxus, comandante da guarda real do rei Kron, e antes de partirmos ele diz: Eu estive muito tempo à sua espera, aquele que destruirá as amarras do ressentimento. Depois desta conversa, nos juntamos ao Beedle para encontrar com Emma e Eileen. Quando o grupo se junta, seguimos para uma sala abaixo da torre. Durante o caminho, Beedle conta que foi exilado quando foi pego fugindo, e ele não via mais sentido em proteger um castelo em ruínas onde almas perdidas te faziam ter pesadelos. A gente abre o baú ali e nele conseguimos encontrar o pergaminho contendo a assinatura de Khafres, que continha as ordens de Radun, a deusa do mal. Usaríamos esse pergaminho mais tarde para convocar o Cavaleiro Fantasma. Quando todos já estavam prontos, Eileen seguiu para o segmento do castelo onde estava localizado o altar em que ela recitaria o conteúdo do pergaminho. E o aventureiro e a Emma foram para a torre acima para conseguir enfrentar o cavaleiro. Father, do you think I can do this?
renounced thyself, pledging sword to something greater. O knight who's pledged unyielding devotion to Thrawn. I, a Bartali, summon thee by thine oath. Hatum Vahura, Kaheliak! Graças ao sangue de Emma, o cavaleiro aparece e com muito esforço conseguimos derrotá-lo. E quando isso acontece, surge um brilho dourado por todo o local. E os gritos dos fantasmas que enchiam o castelo Kron diminuem. E, finalmente, o portão de entrada para a torre se abre. O artefato de Caphras está logo acima. This is the place. Just like in Emma's dreams. This is amazing. Because of my ancestor, King Noir III, and his collusion with the immortal alchemist Caphras, the poor souls that befell their wicked plot called out to me. Now has finally come the time to bring peace to their endless suffering. Go on. Oh my word, it's beautiful. I'm sorry. I pray you find peace. O nosso espírito negro consegue absorver a energia da pedra negra que estava prendendo as almas nesse artefato, as libertando. E de novo, um brilho dourado, trazendo uma sensação de calmaria e aconchego, preenche o lugar. Como se os espíritos ali estivessem nos agradecendo por não ter os esquecido. And suddenly, an impressive display of fireworks. Then someone came along and went pow right in his big red nose. Papa, don't forget my present. Of course not. Listen to your mother now, you hear? I shall return with a Hydel cocktail dress for my little princess. Finally, some room to breathe. Onwards to Hydel. If I can get Yar, I've still got a chance. About as much chance as catching Red Nose locking lips with Kiev.
Well, they do say no news is good news. But still... What? Darling! De volta à cidade, a Emma finalmente consegue voltar à velha, e ela, junto do chefe da vila, Igor Bartali, te agradecem por ter aliviado um pouco dos pecados dos seus ancestrais. It's Emma! What did I tell you? Hey, Emma! What are you doing here? Nothing. Adventurer, thanks again. Because of you, I was able to wash away some of my ancestral sins. So here you are. Our house has waited a long time for this moment. For the breaker of chains who freed those souls. I misjudged you as little more than a greenhorn playing an adventurer. And I thought I'd found the perfect partner in tomfoolery. I never would have guessed you to be the one to save our village. I'm sorry, Igor. This doesn't seem fishy to you. That man who gave the black stones to Red Nose and Geath. Aw, come on, Doc. I mean, the foul mood has finally been chased from Velia. And besides, this poor adventurer must be starving by now. Right, Emma? Mm-hmm. Adventurer, if it's all right with you, it would be our honor to treat you to a simple meal. E depois dessa cutscene, o Igor fala que tem uma visita especial esperando por nós. E essa visita surpresa, nada mais, nada menos do que ela tá de volta, Princesa Charrette. Ela finalmente nos elogia por ter cuidado de 2 conflitos gigantescos envolvendo os Diabretes e os Goblins. E não é só isso, ela traz um convite formal do grande camareiro Jordine para te conhecer. Ele que durante toda a nossa jornada sempre aparecia dando ordens por aqui e ali e parecia sempre estar vigiando todos os lugares. Então depois dessa refeição que nos ofereceram, nosso destino vai ser provavelmente Heidel. Oh, adventurer, you've arrived. You must be starving. It's not much, but we've prepared what we have as best we could. Well, look who it is. The personal guest of Grand Chamberlain Jordine himself. Oh my! Are you leaving for Heidel? My goodness. I hear all the men there are gorgeous. I'm so jealous. I guess Velia pales in comparison. Well, Velia is homely enough for me. Homely? A despedida da sua família provisória é triste. E você promete pra Eileen e pra Emma que vai visitar sempre que puder. Você segue pros portões de Serendia pra chegar em Heidel. Mas aí você tem uma surpresa. Deliver this directly to Lady Emma. She need know the truth of her grandfather. Despite his aloof demeanor, there's none in all the land who cares for her quite like he does. Infiltrating the forest in that preposterous goblin get-up. All at the command of the chief, for her sake. He sought any means that might rid her of her nightmares, at any cost. Well, look
look who it is! Who thought I'd see you again? It is I, Grusha, the Goblin. Ridiculously good looking, ain't I? Well, take a good look now, because I'm leaving Velia. There's no longer any goblin threat, thanks to you. Though that hasn't put a stop to her ladyship's nightmares. It truly does pain me to see her suffer so. And so I've made up my mind. Like you, I too shall head out into the world to broaden my horizons, leaving a feeble scout, and someday returning a knight to watch over her ladyship. I have you to thank for this as well. I hope we meet again. Until then, may hope light your way through the toughest of times. O Grusha não ficou maluco, ele só amava a Emma e queria descobrir mais sobre os Goblins. Tudo para poder ajudar ela. E com essa revelação, a questline de Balenos acaba e agora você segue para Serendia. Então, gente, isso daqui foi um compiladão gigantesco com todas as partes da história e é isso. É aquele episódio que você vai poder mandar para os seus amigos e eles não vão precisar assistir os outros vídeos para poder entender. Eu queria fazer com que o final da história de Balenos fosse um pouquinho mais especial. Me falem se vocês gostaram desse formato, se vocês querem mais vídeos assim, ou se a gente continua fazendo a narração de diálogo por diálogo, como eu tava fazendo antes. E só no último episódio a gente faz desse jeito. Enfim, eu quero ouvir todas as opiniões, certo? Para a próxima história que eu vou contar, eu tenho duas opções, que é a Terra do Amanhecer ou Serendia. O que vocês querem? Vocês querem a sequência de Balenos ou vocês querem a Terra do Amanhecer? Eu vou deixar um link com o post da comunidade que eu fiz aqui no YouTube, com a enquete, para saber o que vocês querem. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse episódio e todos os outros. Obrigada por curtir e comentar, obrigada por se inscrever no canal, obrigada pela companhia, vocês são demais. Inclusive, eu quero agradecer ao Jake Berserk, ao Mashiro e a Yumi que me emprestaram a voz deles pra poder dublar essas partezinhas no vídeo e que ficaram muito foda. Muito obrigada, gente. Esse vídeo deu muito trabalho, foi muito mais tempo trabalhando nele do que em todos os outros juntos. Então, se você gostou muito, você pode me apoiar financeiramente também, tá? Esse é o meu QR Code, LivePix. Muito obrigada a todo mundo por todos os tipos de apoio e até!